Hoje eu quero compartilhar com as senhoras e os senhores como eu cheguei à conclusão de que Paulo é um falso profeta, Paulo é o anticristo. Porque lá em 1 João, capítulo 4, quando João vai falar a respeito dos falsos profetas e os verdadeiros crentes, ele vai dizer assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Paulo é um deles. Ele vai dizer: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presente já está no mundo. Então, senhoras e senhores, por que eu cheguei à conclusão de que Paulo é o anticristo, é o falso profeta? Porque Paulo não confessa que Jesus veio em carne, certo? Porque quando Jesus ressuscita, a ressurreição que não é no sentido do Jesus que foi morto, levantado do túmulo e sair andando, mas no sentido de vir outro, os discípulos, quando veem o Cristo ressuscitado, ou seja, que vem outro no lugar daquele Cristo que morreu, eles ficam aterrorizados porque acham que aquilo ali é um espírito que está na frente deles, porque ninguém acredita em ressurreição, né? No sentido da pessoa levantada do túmulo e sair andando. E Jesus chama ele e diz para eles assim, ó, por que vocês estão aterrorizados aí? Vocês estão achando que eu sou espírito? Toca na minha carne aqui, vê que eu tenho carne e tenho osso, porque vocês sabem que espírito não tem o quê? Não tem carne e não tem osso. Então, ou seja, todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne e em osso, né, essa pessoa é o anticristo, porque aquele que confessa que é de Deus, segundo João, que conhece realmente Jesus, que tem o Espírito de Deus, é aquele que confessa que Jesus veio em carne e em osso, não em espírito, como se fosse um Gasparzinho, certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, senhoras e senhores, quando ele vai falar da conversão dele, né, ele vai seguir, que ele vai falar no capítulo 9 de Atos, lá a respeito da conversão dele, ele vai dizer que ele estava procurando os discípulos para prender em Jerusalém, aí ele vai dizer que do nada aparece uma luz sobre ele, né, aí ele cai por terra, né, aí o texto vai dizer que ele ouve uma voz, né, aparece uma luz do céu, não uma luz no céu, uma luz do céu, ou seja, alguém com a luz do céu lá. Aí ele vê aquela luz lá, mas não vê ninguém, ouve só uma voz falando com ele, certo? E o texto vai dizer também que os discípulos que estavam com Paulo, as pessoas que estavam com Paulo, não viam nada também a não ser uma voz. Então, ou seja, o Paulo está tendo aqui um delírio, né? Ou ele está sendo um anticristo aqui porque ele está confessando que Jesus vem em espírito, apareceu a ele em espírito, né? E todo aquele que confessa que Jesus veio em espírito, ou seja, que não veio em carne, porque se você vem em espírito não é possível ver você, né? Por isso que Paulo vai dizer que ele só ouvia e não via, né? Então todo aquele que confessa que Jesus não veio em carne, e se ele não veio em carne, está confessando que ele veio em espírito, é o anticristo, está mentindo. Então Paulo é o anticristo, ele está mentindo nesse sentido. Por quê? Porque é como se ele estivesse dizendo, né, que ele estivesse vendo um espírito falar com ele, ou seja, o cara ouve uma voz e não vê ninguém, né? Isso durante o dia, né? Porque as pessoas naquela época não faziam caminhadas durante a noite, né? Paravam durante a noite para descansar, né? Mas aí, senhoras e senhores, o texto vai dizer que Paulo viu apenas uma luz perante ele, né? Essa luz que ele viu perante ele não conseguiu enxergar quem estava lá, só ouvia vozes falando com ele, ou seja, como se fosse um espírito falando com ele, né? Ou seja, as pessoas daquela época não acreditavam em espírito, né? E portanto, Paulo é o anticristo, porque ele está basicamente confessando que Jesus se manifestou ele em espírito, já que ele mesmo disse que não viu Cristo, só viu uma voz dizendo para ele que era o Cristo, ou seja, como se fosse um espírito, né? Então, isso faz dele um anticristo. Aí ele vai dizer também, senhoras e senhores, né, lá a partir do capítulo 3, né, de Coríntios, quando ele vai defender da segunda epístola dele à igreja de Coríntios, né, ele vai lá no capítulo 3, ele vai defender lá no capítulo 3 a excelência do ministério da nova aliança. Aí ele vai dizer: come, começarmos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois as cartas escritas em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, e estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não
que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem filtrar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvaneceste, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual excelente glória, sobre excelente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Tendo, pois, tal esperança, servindo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvaneia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quanto fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor, olha que interessante, olha o que ele diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, e na sua glória e na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, veja bem, senhoras e senhores, Paulo ele vai cometer aqui o erro de dizer, né, enquanto os discípulos dizem que todo aquele que confessa que Jesus não veio de carne é o anticristo, porque se não confessa que Jesus veio em carne, está confessando que Jesus veio em espírito, né? Então, ou seja, ele está mentindo. Por quê? Porque Jesus não se manifestou em espírito. Quando se manifestou para os discípulos, Jesus ressuscitado, se manifestou em carne e osso, não em espírito. E Paulo vai dizer aqui que o Senhor, ou seja, Jesus, se referindo a Jesus, é espírito. Então, ou seja, Paulo está confessando basicamente que ele é o anticristo, que ele é o antiprofeta, né? Que ele é o anticristo, que é o falso profeta, né? E ele vai dizer que é onde está o espírito, ou seja, se referindo a Jesus como espírito, né? Ali a liberdade. Então, ou seja, Paulo toma para si a nova aliança que Jesus trouxe, né? No sentido de quem aceitasse ele teria seus pecados perdoados, e começa a exercer uma doutrina dele, criar uma doutrina dele a partir do que é inventado em nome de Jesus, dizendo que Jesus era espírito e que todo aquele que confessasse Jesus, né, então seria liberto dos seus pecados, certo? Dizendo que as outras pessoas, né, da antiga aliança, né, elas dizendo que a glória dele, ou seja, a nova doutrina que ele estava trazendo de pregar Jesus como perdoador de pecados, tinha ainda mais glória do que a aliança dos antigos judeus, né, que era o quê? Que era matar animais para perdão dos pecados. Então ele vai dizer assim, Moisés usava o véu, né, e as pessoas não poderiam ver a glória de Moisés, né, porque ele usava o véu para fazer a nova aliança. Mas nós não precisamos de recomendação, nós não precisamos de ninguém dar autorização para nós, para a gente estabelecer essa nova doutrina aqui, de que Jesus é perdoador de pecados, e quem aceitar ele como perdoador de pecados tem seus pecados perdoados. Porque, segundo Paulo, Jesus é maior do que todas essas coisas. Então, além dele mentir, inventar uma mentira, de dizer que Jesus é espírito, enquanto os próprios discípulos dizem que aquele que confessa que Jesus não veio em carne é falso profeta, está mentindo. Então, além dele ser falso profeta, né, além dele ser o anticristo, ele ainda diz que a nova aliança dos judeus ela é errada, que ele pode estabelecer a nova aliança dele, né, que ele não precisa de autorização de ninguém, ele não precisa que ninguém dê autorização para ele, porque o próprio Deus deu autorização para ele, e esse Deus com certeza não é o Deus dos judeus, tanto que tem judeus que matam animais até hoje para perdão dos pecados, e nem liga para Jesus. Mas ele, Paulo, é o bam, ele manda, ele faz, acontece. Por quê? Porque ele não precisa de autorização para exercer a autoridade dele em nome de Jesus, certo? Porque o ministério da condenação, ele já não existe mais, que é o ministério da nova aliança, né? Porque agora o que vale é a nova aliança de Paulo, né? É você pedir
e Jesus perdão pelos seus pecados. Então, ou seja, Paulo, ele é o anticristo, ele é o falso profeta, certo? Porque ele faz tudo aquilo que os discípulos diziam que os falsos profetas fariam, que o anticristo faria, certo? Então ele vai dizer que o ministério dele, né, onde ele coloca Jesus como perdoador de pecados, é ainda maior do que o ministério dos sacerdotes, né, dos judeus que seguiam a antiga aliança e matar animais para perdão dos pecados. Então, ou seja, além de Paulo ser um falso profeta, ele ainda é um anticristo, né? Ele ainda também é considerado como se fosse um terrorista também, por quê? Porque ele vem exercer essa nova aliança aqui que os judeus não conhecem, eles não querem essa nova aliança, né? Eles querem viver na antiga aliança, continuar matando o bicho para perdão dos pecados, porque eles entendem que aquele que exerceu essa condição para eles, né, de sacrificar animais para perdão dos pecados, foi o próprio Deus, como uma forma deles continuarem tendo a aliança deles com Deus. Então, eles mataram animais para perdão dos pecados era a condição que Deus colocou para eles, para que eles pudessem continuar próximos de Deus. Então, qualquer pessoa que pervertesse isso seria tratado por eles como anticristo, como falso profeta, né, como alguma coisa nesse sentido, né? Mas Paulo resolveu tomar para si as dores de Jesus, o ministério de Jesus, porque segundo ele agora é a lei, então ele não precisa de autoridade nenhuma, de que as pessoas deem autoridade a ele para exercer a autoridade que ele está exercendo, porque segundo ele o Espírito de Jesus que está no coração das pessoas, né, deu essa autoridade para ele. Enquanto os discípulos não dizem, não, Jesus não é um Espírito, Jesus é carne. Ele veio em carne, ele não veio em Espírito. Então Paulo vem com essa invenção de Espírito, como se Jesus fosse um Gasparzinho invisível, né? Como que apareceu para ele, que ele não podia ver, ele só podia ouvir a voz, né? E esse Jesus então veio trazer essa nova aliança, que é falsa, senhoras e senhores, certo? Para os judeus verdadeiros, né? Então Paulo é o anticristo, é o falso profeta.